Jornal Casa News, jornal de informações da Casa de Oração Fortaleza, com a apresentadora Elise Pinheiro Campos. Bem-vindo a mais uma edição do Jornal Casa News. Aqui você encontra as principais notícias da Casa de Oração. Fique atento para a nossa agenda de final de ano. No dia 13 de dezembro, sexta-feira, teremos o nosso Comunhão e Mesa normal. E na semana seguinte, dia 20, teremos a nossa Festa do Servo. Uhul! Evento em que estaremos celebrando a vida de todos os que serviram na Casa de Oração durante 2024. Então, fique ligado e já agende essa data. Após a Festa do Servo, teremos um recesso do Comunhão e Mesa que voltará no dia 10 de janeiro. Está confirmado! Uhul! Teremos sim o nosso culto de passagem de ano na igreja. Então, você mesmo que não vai viajar, venha celebrar conosco a passagem de mais um ano. Será um tempo de celebração, adoração e dedicação ao Senhor. E essa foi mais uma edição do nosso jornal Casa News. Esperamos que você tenha um culto abençoado em nome de Jesus. Nossa locutora Elise está fazendo aí o nosso jornalzinho, nosso Casa News. Amém, glória a Deus. Então, duas coisas importantes, né? Nesse jornalzinho, a nossa Festa do Servo, tá? Que nós vamos realizar aqui. Se você serviu durante o ano 2024, venha celebrar conosco. A gente quer honrar a sua vida, a gente quer abençoar a sua vida, né? E dizer que Deus está muito feliz com aquilo que você fez, né? Pode parecer pouco aos olhos do homem. Às vezes você tocou aqui algum instrumento, às vezes você cantou, às vezes você ficou ali na projeção, às vezes você ficou lá fora olhando os carros. Não interessa, Deus está feliz com o seu serviço e a gente quer celebrar com você. Então esse é um, tá? E o outro também é a nossa passagem do ano, que a gente vai fazer aqui na igreja. Se você quer passar o ano com a gente, vai ser muito legal. A gente vai fazer aqui um evento bem bacana. A gente quer passar o ano orando, né? Adorando ao Senhor em adoração. Na virada do ano a gente já quer passar de joelhos na presença de Deus, celebrando e entregando a Ele o ano 2025. Você é nosso convidado, amém? Queridos, hoje nós vamos refletir sobre uma passagem que ela fala sobre vários assuntos. Essa passagem ela fala sobre dinheiro, mas mais do que dinheiro, essa passagem também ela fala sobre salvação. E mais do que salvação, essa passagem também fala sobre céu e inferno. E mais do que céu e inferno, essa passagem também fala sobre mordomia. E é por aqui que a gente vai começar, falando sobre mordomia, que essa passagem que a gente vai ler, ela fala sobre isso. Mas será que você sabe o que significa mordomia? Mordomia é o ofício, é o trabalho do mordomo. O mordomo, ele exerce a mordomia. E mordomo é a pessoa responsável pela administração de uma propriedade. Ou seja, o mordomo ele cuida e ele administra os bens do proprietário. O mordomo ele não é o dono da casa, tá? Mas ele é uma pessoa contratada pelo dono dessa casa para administrar os assuntos pertinentes a essa casa. Isso é ser um mordomo. Se nós fizermos uma leitura um pouco mais atenta de Gênesis, nós vamos perceber que nós fomos chamados e fomos criados para sermos mordomos. Porque lá em Gênesis capítulo 2, após Deus criar todas as coisas, no verso 15 ele pega o homem, põe o homem no jardim do Éden, para quê? Para cultivar e cuidar do jardim. Ou seja, isso é mordomia. Para que o homem cuide de algo que não é dele, mas é de Deus, tá? Quando Jesus vem, ele também dá uma importância tremenda a essa questão da mordomia, tá? Explicando a parábola dos dois servos lá em Lucas 12,
falando também da parábola dos talentos, lá em Mateus 25, e ainda em vários outros versículos, tá? Que nós vamos encontrar essa questão da mordomia. 1 Timóteo 4,14, por exemplo, fala sobre mordomia, onde diz assim: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Isso significa que todos nós temos dons dados por Deus para quê? Para que o nome dele seja exaltado. Mas é impressionante a quantidade de pessoas que têm negligenciado esse dom. E é exatamente isso que 1 Timóteo 4,14 fala. Diz assim: olha, não negligencie o dom que Deus tem te dado. Tá? Lucas 16,11 diz assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Aqui nessa passagem de Lucas 16 eu aprendo que existem dois tipos de riqueza: a riqueza do mundo ímpio e a riqueza verdadeira. Uma riqueza é nos dada já aqui nessa terra, para que a gente administre como mordomo, para então a gente receber as riquezas verdadeiras. E é sobre mordomia que Lucas 16 fala. 1 Pedro 4, verso 10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Falando também de mordomia. Colossenses 3,23 diz... Hoje eu botei o estagiário ali da mídia para trabalhar, né? Colossenses 3,23 diz: e tudo quanto fizestes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Falando também de mordomia. 1 Coríntios 4,2 diz: o que se quer desses administradores, ou seja, o que se quer desses mordomos, é que eles sejam fiéis. Então existem, queridos, vários outros versículos, mas eu vou encerrar aqui em Tito capítulo 1, verso 7, porque ele fala dos bispos, ou seja, ele fala dos religiosos, que era o caso dos fariseus, que nós vamos ver aqui mais profundamente sobre isso, né? Nós vamos tratar mais, mas Tito 1,7 diz assim: porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância. Aqui está falando dos pastores, está falando dos padres, está falando dos líderes religiosos, tá? Que também precisam ser bons mordomos daquilo que Deus confia e dá a eles. Então, amados, só para a gente entender aqui, nós podemos perceber duas coisas sobre mordomia. A primeira coisa é que a mordomia é de extrema importância. E segundo, que a mordomia ela é muito ampla. Muito ampla. A mordomia é mais do que o dinheiro que você carrega no seu bolso. A mordomia ela é mais do que os dons que você carrega em você para oferecer a Deus. A mordomia ela é mais do que o pensamento que você carrega na sua mente. Então a mordomia é extremamente ampla. E tudo foi dito aqui, isso aqui é só a introdução, tá? Para que a gente possa entrar no texto que a gente vai realmente refletir hoje, tá? E o texto ele é igualmente importante e igualmente amplo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, agora sim, nós vamos entrar no texto que a gente quer meditar, Lucas capítulo 16. A gente vai ler do verso 19 ao verso 31. Lucas 16, 19 a 31 é uma história muito conhecida, mas hoje a gente vai esmiuçar, a gente vai, com a presença do Espírito Santo, o auxílio do Espírito Santo, a gente vai mergulhar nessa história aqui de forma bem profunda, para que a gente possa entender melhor essa questão não só da mordomia, mas do que Deus quer de nós. Amém? Lucas 16, 19 diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico.
Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que um mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas e Lázaro coisas más. Agora, porém, ele é consolado e você é atormentado. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir ali à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os advirta, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse: Se alguém entre os mortos for até eles, então se arrependerão. Abraão respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra que foi derramada neste lugar. Nós te pedimos nesse momento, Senhor, discernimento para refletir sobre essa palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abrindo a nossa mente, abrindo os nossos corações, Senhor, abrindo os nossos olhos espirituais, Pai, mas principalmente, Pai, preparando a terra para receber essa palavra, Pai, e que ela possa multiplicar, Senhor, 10, 30, 50, 100 por 1, Pai. Te louvamos em todo o tempo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amados, que passagem profunda, que passagem essa que tão rica de significados, né? É uma palavra de alento, mas também é uma palavra de confronto. Mas além de ser uma palavra de confronto, também é uma palavra de conforto. Além de uma palavra de conforto, é uma palavra de alerta. Enfim, é uma palavra de Deus para as nossas vidas. Então, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Primeiro a gente precisa entender o contexto de que Jesus fala essa palavra. Jesus está ensinando os discípulos, está falando sobre dinheiro, está falando sobre mordomia, uma série de assuntos. Mas lá no verso 14 do capítulo 16, diz que os fariseus também estavam presentes, né? E mais do que isso, diz que no verso 14 que os fariseus, eles amavam o dinheiro, e além de amar o dinheiro, eles estavam ouvindo o que Jesus dizia e estavam zombando do que Jesus dizia. Então, no verso 15, Jesus fala para os fariseus assim: vocês são os que se justificam aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então Jesus fala mais um pouquinho sobre lei, fala mais um pouco sobre profetas no verso 16. E aí ele fala sobre divórcio no verso 18. Tá? Ele fala sobre divórcio porque havia uma discordância entre os fariseus com relação à lei mosaica e também à lei de Abraão sobre divórcio. Jesus fala sobre isso, e no verso 19, Jesus entra com a história do rico e do Lázaro. Tá? E Jesus começa dizendo assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. E amados, é interessante a gente notar nessa passagem aqui detalhes muito interessantes e detalhes muito importantes. Nessa história, Jesus está falando de 2 personagens. O primeiro personagem, ele era rico, ele era influente,
Ele era um personagem que se vestia de púrpura e de linho. Era um personagem que vivia no luxo todos os dias. Tinha conforto, tinha dinheiro, provavelmente tinha muita influência, tá? E o segundo personagem era um homem pobre, solitário, que fora deixado, fora abandonado no portão daquele homem rico, que ansiava em comer das migalhas do homem rico, tá? E que recebia a visita de cães para virem lamber as suas feridas. Mas presta atenção em um detalhe. Jesus havia dito no verso 15 que aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. E agora, quando ele está contando essa história, ele propositadamente não cita o nome do homem rico, mas ele cita o nome do homem pobre, Lázaro. O que isso significa, querido? Presta atenção. Isso significa que mais importante do que qualquer coisa, mais importante do que qualquer bem que você possua, mais importante do que qualquer roupa fina que você vista, mais importante do que o tipo de luxo que você viva, mais importante do que qualquer outra coisa, mais importante do que tudo, é se o seu nome está sendo escrito no livro da vida. Um era rico, vivia no luxo, mas ele não tinha um nome escrito. O outro, pobre, não tinha nada, mas ele tinha um nome escrito. Isso era o mais importante. O rico tinha tudo nessa vida. Lázaro tinha o seu nome escrito no livro. Lázaro tinha muito mais do que aquele rico. Mas o problema é que nós passamos a vida toda valorizando o que a vida nos dá e nos esquecemos de priorizar aquilo que é a herança dos céus. A herança dos céus é muito mais valiosa do que qualquer luxo, qualquer riqueza que a vida possa nos dar. Você consegue perceber nessa história que, pelo ponto de vista dos céus, um era simplesmente um homem rico, mas o outro era Lázaro, pronunciado pela boca de Deus, pronunciado pela boca de Jesus. Havia um homem rico, ele tinha tudo, e havia Lázaro. Vocês conseguem perceber? Eu não sei se quando vocês leem isso na visão 3D, vocês percebem o carinho de Jesus por Lázaro. Havia um homem rico, ele se vestia de púrpura, ele se vestia de linho fino, mas havia no portão dele Lázaro, querido filho Lázaro, o amado Lázaro. Então é isso, querido. Salomão, o homem mais sábio, mais rico que já existiu, ele experimentou todo tipo de prazer da vida dele. E ele diz isso em Eclesiastes, ele diz que ele foi um estudioso do prazer. Aí ao final da vida dele ele chega a uma conclusão: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 2, verso 10, a gente vai ouvir diretamente da boca do próprio Salomão. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: não neguei aos meus olhos nada que desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. De fato, meu coração se alegrou em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Entretanto, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, vi que tudo era vaidade, tudo era inútil. É correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Amados, o que você está construindo? Será que o que você está construindo é vaidade? Será que você não está correndo atrás do vento? Será que a sua corrida hoje não é inútil, não é vaidade? O homem rico, ele tinha tudo que o mundo pode dar, mas ele não tinha um nome no livro. O homem rico, ele tinha todas os prazeres possíveis ali que se poderia comprar para essa vida, mas o nome dele não é citado pela boca de Jesus, o Deus terreno.
Lázaro não tinha nada nessa vida, mas Lázaro tinha um nome escrito. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 13, verso 8. Diz assim: todos os habitantes da terra, presta atenção nisso, todos os habitantes da terra adorarão a besta. Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se o seu nome não está no livro, querido, você vai adorar a besta, você vai adorar o diabo. É o que Apocalipse está dizendo. Essa é uma verdade bíblica tremenda, forte, que deveria nos espantar, que deveria nos levar e dizer: Senhor, me esclarece, o meu nome está nesse livro, Senhor. O que eu preciso para fazer? O que eu preciso fazer para que o meu nome esteja no livro, Senhor? O que eu preciso entregar a Ti? E aqui ninguém está falando de dinheiro, de dízimo, de nada disso. Guarda o que é teu, filho. Guarda o que é teu, filho. Mas entrega os teus dons ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. É sobre isso. Outro detalhe interessante aqui na história do rico e de Lázaro é que a Bíblia diz assim: diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Amados, a princípio ter um mendigo no seu portão, coberto de chagas, deixado na sua porta, pode ser algo muito ruim, pode parecer algo muito ruim. Imagine, deixa um mendigo na sua porta, um homem coberto de chagas, todo purulento. Pode ser ruim, mas também pode ser uma grande oportunidade que Deus está lhe dando para atentar para as coisas do alto. Às vezes Deus coloca pessoas ou situações em nossa vida para que a gente saia do automático e passe a enxergar Deus como alguém que quer nos usar como um instrumento. Às vezes Deus coloca os purulentos no nosso portão. Às vezes Deus coloca os pecadores nos nossos portões para que a gente possa entender que Deus quer nos usar. Imagine uma coisa, imagine você estar no seu trabalho, pensando em planilhas, pensando em metas, pensando em vendas, focado no trabalho, e de repente Deus coloca uma pessoa que chega perto de você e diz assim: ei, eu estou com tanto problema, ei, estou tão angustiado. Qual seria a sua reação? Você pega na mão dessa pessoa e leva até pertinho de Jesus? Ou você diz: ei, agora não dá não, tenho metas para cumprir, vendas, vou correr. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está colocando um purulento, Ele está colocando um cheio de chagas no seu portão. E como tem, querido, e como tem. Muitas vezes Deus coloca essas pessoas não só para você levá-la para perto de Deus, mas preste atenção numa coisa. Você está no seu trabalho, focado naquilo que realmente você tem que focar, e de repente aparece uma pessoa e te pede ajuda. Quando você para o seu trabalho, você pega na mão dessa pessoa e você leva para perto de Deus. Ei, você também está indo para perto de Deus. E muitas vezes Deus coloca as pessoas para você, não só para você levá-las para perto dele, mas para você também se achegar. Porque nós somos muito automáticos, muito automatizados. Cada vez que eu pego na mão de alguém e levo para pertinho de Deus, eu estou indo para perto dele. Eu estou me beneficiando da presença. E não há nada melhor do que a presença. Se nós fôssemos fazer um estudo aqui da história de Marta e de Maria, Marta fez tudo certo. Vem a presença de Jesus, a visita ilustre do Mestre.
Jesus chega, entra na casa e Marta começa a se preocupar. Será que tem café? Será que o café está pronto? Será que os petiscos estão prontos? Será que o banheiro está limpo? Será que a casa está limpa? Mas Maria se deita no colo de Jesus e fica no colo, fica na presença. E é tão interessante porque chega uma hora que Marta, na correria de preparar as coisas, olha e diz: mestre, não te importas que eu faça tudo e essa aí fique aí desse jeito? Jesus muito carinhosamente, e eu quero frisar isso, muito carinhosamente. Leia em 3D que você vai sentir o carinho de Jesus. Ele diz: Marta, Martinha, muito pouco é necessário. Maria escolheu a melhor parte, Marta. É como se Jesus estivesse dizendo: vem para cá também, vem para cá. Deixa isso para depois. Tem hora que é para você correr, mas tem hora que é para você pausar. Tem hora que é para você trabalhar, mas tem hora que é para você levar para perto. Fique atento, queridos, fique atento. Porque os pobres estão nos portões. Os pobres já estão lá, já estão há muito tempo. Esse pobre vivia no portão. Eles estão lá. Será que nós temos visto? Será que nós temos conduzido? Por isso, quanto mais pessoas você leva para perto de Deus, mais você se aproxima dele. Mas tem um outro detalhe aqui nessa passagem também. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, cheio de chagas. Deixa eu te fazer duas perguntas. O que você acha que o rico fez quando o mendigo coberto de chagas foi deixado no seu portão? Ele fechou o portão ou ele abriu o portão? O que você acha? Diante de tudo que a gente leu até aqui. Essa é a primeira pergunta. O que você acha que o rico fez quando ele descobriu que tinha um mendigo no portão dele? Ele fechou o portão ou ele abriu o portão? Segunda pergunta: o que você tem feito com os carentes espirituais que Deus tem mandado para o seu portão? O que você tem feito? Você tem aberto o portão? Tem deixado entrar? Tem conduzido? Tem mostrado a casa? Ou você tem fechado o seu portão? Pergunta perturbadora, mas também reveladora. Revela o tipo de cristão que nós somos, o tipo de crente que nós temos sido. E aí, amados, uma outra coisa que esse texto nos diz é que o homem rico vivia no luxo todos os dias e vestia púrpura e linho fino. Isso nos remete para que ele tinha muitos amigos, muitas visitas, muitos compromissos. Em contrapartida, a Bíblia fala que Lázaro já havia sido abandonado por tudo e por todos, e recebia apenas a visita dos cães que vinham lamber as suas feridas. Sabe de uma coisa? Essa passagem aqui, ela nos fala claramente que os conceitos de Deus, eles são contrastantes com os nossos conceitos. Quantas vezes, quando nós recebemos algo material, nós dizemos: Deus tem nos abençoado. Isso não é errado, não. Isso é verdade. Mas nós precisamos aprofundar o conceito de bênção pelos olhos de Deus. Nós precisamos perceber que a maior bênção é a presença. A maior bênção não é aquilo que Deus nos dá. A maior bênção é a presença de Deus, independente se Ele dá ou não nos dá. É a presença do Pai. Nós corremos para os presentes e esquecemos da presença. Muitos de nós. Isso é importante a gente perceber. Nós precisamos entender que de todas as bênçãos possíveis e impossíveis que Deus nos concede, a presença do Pai na eternidade é a maior delas. O homem rico, ele possuía muitas bênçãos terrenas. Isso é um fato, está aqui. Porque eu chamo bênção? Porque é Deus quem dá tudo.
Ele é o dono de todas as coisas. Então ele abençoava o homem rico. Mas o mendigo Lázaro possuía a maior de todas as bênçãos: a presença na eternidade. Essa é a maior de todas as bênçãos. Por isso nós precisamos olhar um pouco menos para as coisas desse mundo. Ei, eu não estou falando que você agora vai ser um responsável, que agora você vai largar emprego. Não, não é nada disso não, querido. O que eu estou querendo dizer para você é que existe algo sobremodo mais importante, que talvez a gente tenha negligenciado. Será que se você soubesse que Jesus estava passando naquela esquina ali agora, você diria, não, eu vou depois? Será que você faria isso? Pois deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo todo domingo ele visita esse lugar. E muitas vezes a gente deixa de vir porque o céu está nublado, pode ser que chova. Quando na verdade, querido, é um encontro com o nosso amado. Chova ou faça sol, eu vou encontrar o meu amado. Se for chuva, eu vou me deitar com ele no edredom. Se for sol, eu vou andar com ele de mão dadas pelos campos e pelo vale. Mas é o meu amado. Valorize a presença, valorize a presença. Lázaro tinha a maior de todas as bênçãos. Isso é tremendo, querido. Quando nós falamos de ansiedade, quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de ideação suicida, quando a gente fala de desânimo, sabe por quê? Porque muitos desses transtornos e desses sentimentos é a falta de perspectiva para o futuro. E quando você tem falta de perspectiva para o futuro, você começa a pensar em suicídio, você começa a cair em depressão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a presença ela nos devolve essa alegria, não de um futuro melhor, mas de uma eternidade perfeita que é muito além do futuro. Deixa eu te dizer uma coisa, e eu coloquei no grupo isso. Muita gente investe em um futuro melhor, mas poucos investem em uma eternidade melhor. Muitos investem em um futuro melhor, mas muitos se esquecem de que existe uma eternidade perfeita, que vale muito mais o nosso investimento do que o futuro. Nós estamos vindo agora de um chá de fraldas. Nós falamos isso lá. A criança nem nasceu ainda e a gente disse, olha, invista no futuro dessa criança, mas sobretudo, invista na eternidade dessa criança. Sobretudo. Ela pode ser um médico, ela pode ser um advogado, ela pode ser o que for, mas se ela não tiver um nome no livro, ela será conhecida como um simples rico. Mas ainda que ela não tenha nada nessa vida, que ela seja pobre, em que a única visita que ela receba seja de cães para lamber as suas feridas, ela será pronunciada pela boca daquele que é o Deus vivo. É isso, é sobre isso. Então, amados, a gente chega ao verso 22 e o mendigo Lázaro morre. E no verso 22 o homem rico também morre. A Bíblia diz que o homem rico foi sepultado, provavelmente com todo luxo, com toda pompa, provavelmente um jazigo bonito da família e no melhor cemitério da cidade. E quanto ao pobre Lázaro, a Bíblia diz que Lázaro não foi nem sepultado. A Bíblia diz que Lázaro foi levado pelos anjos. Uau! Tá vendo aí? Levado pelos anjos. É provável que não tivesse ninguém que olhasse e falasse assim, eu vou sepultar esse homem, eu vou colocá-lo numa cova. Talvez ele tenha sido jogado numa cova de indigentes. Mas a Bíblia diz que
que ele foi levado pelos anjos. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Essa história do rico e de Lázaro, ela nos mostra a história de um homem do mundo em contraste com um homem de Deus. O homem do mundo, quando morre, é levado pelas mãos humanas até a sepultura. Um homem de Deus, quando morre, é levado pelos anjos até o seio de Abraão. É isso que está dizendo aí, pode ler. Pode ler. Por isso que eu digo que ela é confrontadora, mas ao mesmo tempo ela é confortadora. É uma palavra tremenda para nós. Tremenda. Ei, você se importa como você vai morrer? Não. Eu me importo quem vai me levar e para onde vão me levar. Quem vai me levar? Se são os anjos dos céus ou se são mãos humanas? É isso que nós temos que nos importar, querido. Agora vamos entender o local para onde esses homens vão. A Bíblia diz no verso 23 que eles vão para o Hades. Verso 23. Algumas versões aí, não sei se a sua diz, é levado para o inferno, tá? Mas a gente precisa entender melhor isso aqui. Existem 4 palavras diferentes na Bíblia quando se refere a inferno, tá? Nós não vamos entrar nelas, tá? Porque daria uma outra pregação, senão a gente sairia daqui meia-noite. Ótimo, maravilha, adoraria sair daqui meia-noite, mas eu sei que vocês têm pressa, né? E eu, aliás, estou de férias do meu trabalho, então eu posso ficar aqui até meia-noite, né? Tem muita gente que trabalha amanhã. Mas existem 4 palavras, basicamente, tá? Que falam de inferno na Bíblia: Hades, Sheol, Gina ou Gehenna e Tártaro, tá? São 4 palavras diferentes. Nós não vamos entrar no mérito delas, tá? Mas o Hades, que é o termo grego que está dito aí na Bíblia, que a tradução também poderia ser inferno, tá? Ele é usado no Novo Testamento e ele corresponde, entre aspas, a Sheol do Antigo Testamento, tá? Inicialmente eles tinham a mesma conotação, os dois, mas com o tempo ele foi se tornando diferente pelas próprias pregações de Jesus. Ele foi tendo um contexto, tá? Nas parábolas de Jesus e nos ensinamentos, como algo assim mais de onde os mortos vão, mas de uma forma temporária, tá? O Hades, ele nos remete a um lugar temporário em que os mortos ficam, mas não, eu vou falar sobre isso, mas não é o que os romanos falam de purgatório. E a gente vai ver a diferença aqui. Por quê? Porque tem uma conotação aqui diferente, tá? O Hades, segundo o texto, ele tem, pode ver aí, ele teria 2 alas. A primeira ala, né, é chamada por Jesus de seio de Abraão. E a segunda ala é chamada de ala do tormento, tá? E aqui tem uma divergência entre os teólogos, tá? Uns dizem que a ala do seio de Abraão foi esvaziada quando Jesus ressuscitou. E faz sentido, porque ninguém poderia ser salvo sem o sangue de Jesus. Então, até aquele momento da ressurreição de Jesus, e quando Jesus sobe, que ele leva com ele aqueles que dormiam, e a Bíblia fala sobre isso, está falando desse Hades. Por que o Hades então existia e era forma temporária? Porque até então, desde o início da história, até a subida de Jesus, ninguém tinha mérito de subir. Vocês estão me acompanhando? Então, como ninguém tinha o mérito de subir, porque todos pecaram e todos careciam da glória de Deus, somente o sangue do Cordeiro foi capaz de levar a ala do seio de Abraão do Hades, tá? A ala do tormento está lá. Então essa é a divergência, porque outros teólogos dizem que não, somente na segunda vinda de Cristo é que essa ala será esvaziada. Então tem essas divergências. Nós não vamos entrar nesse detalhe não, porque não tem a ver com salvação, não tem a ver com fundamento do que a gente quer pregar hoje, tá? Mas o fato é que um estava desfrutando da presença de Abraão. Por que da presença de Abraão? Porque Jesus ainda não tinha subido. Por isso ele estava desfrutando da presença de Abraão, tá? E o outro estava sofrendo.
Então algumas pessoas acham que o Hades é o famoso purgatório da igreja romana, mas a própria Bíblia refuta isso, tá? Por quê? Porque a igreja romana fala do purgatório como um local de purificação e um local de limpeza que vai te limpar para que você possa chegar até os céus. Mas não é isso que no verso 26 diz assim, ó: além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do lado daí para cá não podem, e os que desejam ir daqui para lá também não podem. Ou seja, não tem mais purificação, não tem mais tipo de santificação para que você atinja os céus, não. É como se fosse o seguinte, um exemplo bem... Existe a penitenciária, existe a prisão. Antes de você ir para a penitenciária, porque a penitenciária é depois que você é julgado. Depois que você é julgado, você vai para a penitenciária. Enquanto você não é julgado, você fica na prisão. A prisão é temporária. O Hades seria um local temporário até o julgamento final. Ok? Então o Hades ele não é um local de preparação, nem um local de purificação. Porque o local de preparação e o local de purificação, sabe onde é? É aqui na terra. É aqui na terra. E aí eu volto a lembrar aquilo que eu já falei para vocês, uma vez que eu estava conversando com meu irmão, e meu irmão perguntou: Márcio, não seria bom que Deus nos desse uma segunda chance? Lembram disso? E aí eu disse: você quer uma segunda chance? Ele disse: quero, claro, quem não quer? E eu disse: é verdade. Meu irmão estava muito certo disso. Eu disse: mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã. Isso significa que a cada manhã você tem uma nova chance. Quantos anos você tem? Multiplica por 365. Veja quantas chances Deus já te deu. Você quer uma segunda? Que Deus maravilhoso, bondoso, longânimo, misericordioso. Né? Porque o local de preparação, o local de santificação, o local de arrependimento é aqui na terra. E para finalizar, queridos, pode vir o louvor. A gente ainda tem... Hoje a gente vai fazer a nossa ceia, tá? O rico diz para Abraão no verso 27: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os advirta, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha a resposta de Abraão, queridos. Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. E aí o rico rebate, ele diz assim: não, pai Abraão, se alguém entre os mortos for até eles, então eles se arrependerão. Olha o que Abraão diz: se eles não ouvem nem Moisés, nem os profetas, tampouco eles se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sabe o que isso significa, queridos? Muitos de nós esperamos algo tremendo dos céus. Muitos de nós esperamos que Deus mande fogo para a gente crer. Muitos de nós esperamos milagres tremendos. Abraão está dizendo o seguinte: ei, se você não dá ouvidos a Moisés, se você não dá ouvido a que os profetas disseram, você vai dar ouvidos a esses grandes milagres? Você vai dar ouvidos a isso? Crê não. E deixa eu te dizer, a Bíblia é tão linda, tão linda. Nós estamos estudando aqui a história de Lázaro, né? Mas teve um Lázaro que ressuscitou. Sabia disso? Quem conhece a Bíblia sabe. Lázaro, vem para fora. Sabe o que tentaram fazer com ele? Matá-lo. Matá-lo. Tentaram matar Lázaro. Então, o que te vai fazer ir para o céu não são os sinais dos céus, mas é aquilo que os profetas estão dizendo, é aquilo que Moisés falou, é aquilo que Jesus falou, é aquilo que está na Bíblia, querido. Simples assim. Você não precisa que o céu desça para que você se convença. Você precisa abrir o teu coração. Você precisa abrir a tua mente para que você se convença. E para finalizar, nunca acredite quando o pastor diga para finalizar. Ele vai falar 180 vezes para finalizar, para finalizar. Ele vai ficar mais meia hora para finalizar. Mas para finalizar, eu tive um professor de demonstrações contábeis. Lembro demais dessa matéria. Era o professor mais temido da faculdade. Aí quando eu cheguei, eu acho que foi 7º, 8º semestre que eu fui pagar essa faculdade. Pá, o professor entra na sala. Todo mundo já conhecia o professor mais temido. O índice de reprovação desse professor era altíssimo.
Aí ele entra e eu lá na cadeira sentadinho. Aí ele disse o seguinte: deixa eu dizer uma coisa para vocês. E a gente sabia que o índice de reprovação era altíssimo. E ele disse assim: eu nunca reprovei ninguém. As pessoas é que não estudam e se auto-reprovam. Passou o semestre, eu estudei pra caramba e me dediquei e acabei passando. Mas eu descobri que aquele professor estava falando a verdade. Ele nunca reprovou ninguém. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque uma das indagações que eu mais ouço na minha vida é: por que Deus, sendo um Deus bom, manda as pessoas para o inferno? Por que Deus, sendo um Deus justo, deixa que as pessoas vão para o inferno? Ei, Deus nunca mandou ninguém para o inferno. As pessoas vão porque querem. Aliás, Deus manda doentes para os portões, para que as pessoas entendam que Deus é Deus e não vá para o inferno. Mas as pessoas não estudam. Mas as pessoas não aceitam. Mas as pessoas não abrem os seus portões. Percebe? E até o último momento, as misericórdias renovam-se cada manhã. No dia seguinte, Deus manda um outro doente para você. No dia seguinte, Deus manda um profeta. No dia seguinte, Deus diz para você: abre a tua Bíblia. No dia seguinte, você tem um lapso de memória e você passa a lembrar de algo de Deus. No dia seguinte, outra, até que você morre. Você diz: Senhor, o Senhor não é bom de mim? O Senhor vai me mandar para o inferno? Diz: não, filho, você já está indo para lá há muito tempo. Eu já mandei profeta, já mandei a palavra, já mandei tudo que eu podia. O que Deus não vai fazer é te empurrar para o céu. Isso Ele não faz. Então, queridos, presta atenção. Para onde você está indo? Para onde você está indo? Deus não vai te empurrar quando você mesmo não quer ir. Então é preciso refletir muito sobre isso. O autor C.S. Lewis, ele citou uma frase muito interessante, que ele diz que ele viu uma lápide que dizia assim, olha o que dizia essa lápide. Lápide é um jazigo, né, onde os mortos estão. Olha o que dizia essa lápide: aqui jaz um ateu, todo arrumado, sem ter para onde ir. E aí o C.S. Lewis comentou: ah, se ele tivesse certo. Melhor seria se ele estivesse certo. O problema é que todos nós, ateus ou cristãos, temos para onde ir. O problema é se nós vamos para o seio de Abraão ou se nós vamos para o lugar de tormento. E é sobre isso que essa parábola está falando. A parábola está falando sobre destino. A palavra está falando sobre endereço de eternidade. Aqui jaz um ateu, todo arrumado, sem ter para onde ir. Você está se arrumando para ir para onde? Porque esse tempo aqui na terra, pergunte para qualquer pessoa idosa, qualquer pessoa que já passou dos 50, eu, dentre vários, poucos aqui, poucos, que bom, né? Igreja jovem, pequena ainda, mais jovem, está crescendo, mas só tem jovem aqui. Mas quem já passou dos 50 pode perguntar: a vida é curta ou não é? Rápida ou não é? Vai dizer: cara, é muito rápida. Sabe por quê? Porque a vida, ela é uma preparação. A vida não é destino. A vida é uma preparação para um destino. Na vida você se arruma para ir para algum lugar. Ei, você está se arrumando para ir para onde? Lembra do C.S. Lewis? Aqui jaz um ateu, todo arrumado. Mas eu queria complementar essa frase. Aqui é um Lázaro. Não teve tempo de se arrumar, de se vestir, de se paramentar. Mas os anjos o pegaram.
os anjos o trouxeram para o seio de Abraão. Eu quero que você passe essa semana pensando e refletindo. Para que você tem se arrumado nessa vida? Para que você tem se preparado nessa vida? Para a ala do seio de Abraão ou para a ala do tormento de dor? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Pode servir a ceia, querido.